Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Clique Inteligente. Já vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like e o seu comentário. Eu sou Alessandro Manuel e hoje o vídeo é muito especial. Hoje faz exatamente 22 anos do maior atentado, se não o maior, o mais icônico atentado político da história moderna. Há exatamente 22 anos atrás, os jornais noticiavam a queda de uma das torres do World Trade Center. E no vídeo de hoje nós vamos compreender de uma maneira um pouco mais contextualizada a culminância da queda das Torres Gêmeas, o famigerado 11 de setembro. O atentado do 11 de setembro ficou marcado na memória coletiva porque foi exaustivamente exibido nas redes pelo mundo afora. Tá? A internet não era uma grande variável, era grande sim, mas as TVs, os jornais ainda tinham uma relevância muito grande e todos os principais jornais do mundo exibiram essas imagens que vocês estão vendo. Tá? Só que o atentado às Torres Gêmeas foi a culminância de um conflito muito maior entre Oriente e Ocidente, mais especificamente a guerra com o Afeganistão. A proposta do vídeo hoje é que a gente entenda, que a gente contextualize a origem desse conflito, de onde veio e o que levou a chegar ao ponto dos eventos que comemora aniversário de 22 aninhos hoje. A gente vai precisar voltar um pouco, aliás, voltar bastante lá na Guerra Fria. Guerra Fria, para quem não se lembra, é uma guerra ideológica entre União Soviética e Estados Unidos. No fim das contas, o conflito nunca foi superado. A grande polarização, tanto dos países, quanto das elites políticas, quanto do povo, da massa, dos eleitores, continua. A divisão ideológica entre União Soviética e Estados Unidos nunca foi de fato superada. O dia que isso acontecer, aí sim estaríamos diante de uma nova ordem mundial. Voltando para o conflito, estamos então na Guerra Fria, conflito ideológico entre União Soviética e Estados Unidos. Temos aí o fantasma do comunismo, do socialismo, degladiando-se com os ideais capitalistas e imperialistas propagados pelos Estados Unidos. Neste período, o Afeganistão ele se torna um campo de batalha entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos, como já é de sua tradição política, influenciava, incentivava e financiava os Mujahideen, eu não sei se é essa a pronúncia correta, mas os Estados Unidos financiava e instigava os Mujahideen no combate aos soviéticos, né? E tudo isso nesta região que hoje é o Afeganistão. Então o apoio era financeiro, um apoio ideológico, né? Um incentivo mesmo para o combate aos ideais comunistas da União Soviética. Depois que acaba, né, o conflito da Guerra Fria, essa região fica um deserto, né? Existe ali um vácuo de poder, ou de poder institucionalizado, ou de poder ocidental. Né, o que torna-se, né, um espaço, um ambiente próprio, um ambiente fértil para o crescimento, nascimento e crescimento
dos talibãs, né? Então surge ali o Al-Qaeda e a icônica, lendária, enigmática e simbólica presença do famigerado Osama Bin Laden. Osama Bin Laden teve um protagonismo nesse conflito, sobretudo na narrativa das mídias. No entanto, ele não representa de fato o principal culpado, ou o principal autor da grande obra que foi o atentado às Torres Gêmeas. Então a gente tem ali uma região onde cresce a militância da Al-Qaeda, os talibãs, né? A gente vê uma ascensão do fundamentalismo religioso, do extremismo religioso e político, e facções, né? E as facções ganhando espaço em um lugar que já foi anteriormente devastado por uma outra guerra, de outras pessoas e outras nações. Então o fundamentalismo islâmico, ele está na base desse conflito, né? Sobretudo entre Oriente e Ocidente. Esses grupos chamados terroristas, né, que foi taxado como terroristas, eles, influenciados pelo islamismo, eles eram e continuam sendo radicalmente contra a presença do Ocidente em suas terras, né? Sobretudo a política externa dos Estados Unidos tinha muito interesse em estar presente nas terras islâmicas. E a gente sabe por quê. É uma terra riquíssima em petróleo, né? Então o extremismo islâmico, ele atinge diretamente os interesses americanos, né? Então existe aí um conflito que tem sim o extremismo em sua base, mas existe, e acredito que acima disso, um conflito econômico, um conflito de interesse no petróleo que tem nessa região, e os Estados Unidos gostaria muito de acessar esses recursos, né? Como uma resposta à presença ocidental em suas terras, esses grupos, né, os talibãs, Al-Qaeda, orquestraram uma série de outros atentados terroristas, né, para mandar o recado de que não são bem-vindos em terras islâmicas. A mídia explorou muito a imagem do Oriente como os verdadeiros terroristas, né? Mas o fato é que a presença americana em terras islâmicas também tinham práticas terroristas, né? Existia uma série de denúncias que a mídia não tradicional, né, ou a mídia não hegemônica, sobretudo a internet, né, fez vir a público, né, muitas informações de atuações irregulares dos Estados Unidos nessas regiões. Então, assim, não existe mocinho e não existe vilão, né? O que existe é uma guerra. E guerra é guerra, né? Guerra, os princípios morais são outros, se é que existem, né, princípios morais. Então, a desvalorização da vida, a dignidade da pessoa. Existem muitos relatos, muitos fatos sabidos que são tão assustadores, tão horripilantes, né, tão repulsivos quanto o atentado às Torres Gêmeas, né, por parte dos Estados Unidos em terras islâmicas, né? Então, esse evento, né, do atentado das torres do World Trade Center é uma culminância, é a cereja do bolo de uma série de conflitos, né, de um contexto centenário, né, um contexto estruturante da história moderna e que começa na Guerra Fria, né, começa com a divisão ideológica, começa como uma disputa política pela ideia, pela influência no globo, na geopolítica mundial,
né, isso vai culminando. No entanto, a mídia mundial, né, as grandes mídias hegemônicas, tendem a taxar como terrorista apenas a atuação da Al-Qaeda, do Talibã, enquanto a gente sabe que a presença americana no Oriente tem um caráter igualmente terrorista e repulsivo. O fato é que depois do atentado às Torres Gêmeas, os Estados Unidos começam a chamada guerra ao terror. Existem teorias da conspiração que analisam o seguinte, que concluem o seguinte, né, que a partir do momento em que acontece o atentado, segundo essas teorias, um atentado orquestrado pelos próprios Estados Unidos, a partir do momento que acontece esse evento, os Estados Unidos têm uma justificativa moral, ideológica, para apresentar para o mundo, de estar presente nessas terras. Né, estar presente lá, e ali tem muita coisa que os Estados Unidos quer, muita coisa positiva para a saúde econômica, para o estilo de vida americano. A conclusão disso tudo é que a mídia, por mais que tenha o poder de nos informar, ela tem também o poder de nos alienar, porque na mesma medida que a gente consome informações, a gente tem que ter a consciência de que essas informações são tendenciosas. Né? Não existe, a neutralidade é um mito, sobretudo na mídia. Existem alguns fatos em relação ao Wikileaks, né? Foi através do Wikileaks, o evento do Wikileaks. Eu vou passar algumas informações sobre esse famigerado evento que diz sobre a liberdade de informações. Né? Existe uma mídia livre, existe uma mídia alternativa e se não for por essas mídias, por essas formas alternativas de acessar informações relevantes para a história atual, a gente fica alienado à hegemonia das narrativas dessas mídias tradicionais. Então tem aí essa questão do Wikileaks, tem os Estados Unidos, né, contra esse sujeito que representa o evento Wikileaks, e é importante a gente conhecer. Em breve palavras, invasão de edição aqui, a Wikileaks é uma ONG internacional que tem como objetivo expor informações vazadas, informações secretas de governos, de estados, informações que não viriam facilmente pela imprensa tradicional. Normalmente informações perigosas, informações que a pessoa que tem acesso disso corre um grande risco, coisa da pesada. O fundador dessa ONG, da Wikileaks, é o Julian Assange. E eu vou fazer um vídeo inteiro somente sobre a trajetória do Assange. É muito importante, gente, é muito atual também. Inclusive, ele está preso, está passando por maus bocados aí, porque denunciou espionagem dos Estados Unidos. Denúncias graves, denúncias muito sérias, coisa que todo mundo gostaria de saber. É do interesse de todas as pessoas. Ele fez o serviço dele como jornalista, né, como ativista pelo direito à informação, e está pagando o pato por isso. Mas no geral é isso. Então esse foi o vídeo e o objetivo é o de oferecer, né, de fornecer uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais crítica de conflitos para quem não viveu essa época, né? Eu costumo achar que eu sou muito jovenzinho, mas o fato é que depois desses eventos, né, depois da geração anos 90, existem outras gerações que já estão aí, já passaram um pouquinho da maioridade, estão caminhando para, né, uma velhice. Não que eu seja velho, mas já estou aceitando o fato de que existe uma geração que não acessou informações que eu vivi, informações do meu tempo. Então essa é a minha leitura do evento. Hoje faz 22 anos desse famigerado evento. E é isso, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, com muito respeito, tá?
Comentários que não considerarem o mínimo de respeito serão ignorados. Eu não quero esse tipo de engajamento aqui. Tá? O Clique Inteligente está buscando formar uma comunidade que tenha interesses na inteligência, no pensamento e, não acima de tudo, mas entre todas essas coisas, o respeito e a educação, ok? Não se esqueça de inscrever, não se esqueça de deixar o like. Muito obrigado pela sua presença e eu vou nessa. Um grande beijo.